Senhor, igreja. Amém. Me ouve aí, Joaquim. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia, pela bênção concedida às nossas vidas de poder estar congregados na casa do presbítero Ronaldo, da diaconisa Sandra, já dito pelo pastor Rinaldo. Hoje a arca está neste lugar e estamos aqui para fazer uma grande festa na presença do Senhor. Adora a Deus, porque tocou a trombeta, a igreja se junta e faz festa em nome de Jesus, e nós faremos festa e já temos feito em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler os 6 e os 7. E nós vamos, em nome de Jesus, partilhar de uma palavra bendita e poderosa aos nossos corações. E a palavra diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diácono Rodrigo, ora ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, Pai, por aquilo que o Senhor há de entregar a este povo, Pai, que subiu para ouvir a Tua palavra. Amém, Pai. Ainda, Senhor, que todos estejam nos separados, Pai, o Senhor nos sustenta, Pai. Aleluia. Pai, fala ao Teu povo através da boca do pastor Romero, Pai. Amém. Que ele seja um canal de bênção, Senhor, a este povo. Amém, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se assentar. Eu vou tentar falar. Se alguém estiver precisando de cadeira, tem aqui. Tem aqui sobrando. Tem microfone? Não precisa, eu vou tentar. Isso é microfone. Vamos tentar. Amém, igreja? Amém. Eu quero terminar aqui a leitura desta palavra quando o Senhor diz assim, a partir do versículo 7 que eu li: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe seja imputado. Não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém, queridos? Amém. Amados, Paulo escreve essa palavra a um jovem pastor, Timóteo. Ele escreve, meus irmãos, uma palavra no final da sua carreira, finalzinho do seu ministério. Ele escreve essa palavra a este jovem, dizendo para ele, contando, relatando algumas coisas que ele tinha vivido. Aqui, meus irmãos, eu sei que muitos podem relatar de algumas coisas que já têm vivido na presença de Deus, de algumas coisas que já provaram e já foram, meus irmãos, já tiveram na presença do Senhor e viveram. Paulo relata, meus irmãos, que algumas pessoas que eram do convívio dele abandonaram ele. Algumas pessoas que deviam estar do lado dele o abandonou e fizeram até mal para ele. Mas ele diz assim: eu não vou me preocupar com isso.
eu vou fazer, vou cumprir o propósito do Senhor. Não é isso que está dizendo, vou cumprir o meu chamado e vou continuar a minha jornada. No final daqui da vida dele, queridos, ele tinha uma visão celestial daquilo que era a igreja, daquilo que era a vontade do Senhor para a sua vida e para a obra do Senhor na face da terra. Então ele chama, meus irmãos, esse jovem e fala a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Ele, meus irmãos, estava preocupado em falar para Timóteo, não, meus irmãos, de coisas comuns, mas ele queria falar de coisas celestiais. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Querido, querida, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, nós devemos andar nesta porção. Há um combate, meus irmãos, que nós vivemos dioturnamente, quase que todo o tempo da nossa vida, nossa carreira cristã. Nós, meus irmãos, combatemos um combate. Mas Paulo, meus irmãos, no final disto, ele fala assim: eu combati o bom combate e eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Querido, querida, o Senhor um dia te chamou para você ir até o fim, em nome de Jesus Cristo, para você chegar no final de todas as coisas e dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu não desvirtuei, eu não desvinculei, eu não desagreguei, eu não fiz nada disso. Eu estou na presença do Senhor e tenho provado da bênção e da maravilha dele. E ele teve prazer de dizer que ele estava, meus irmãos, sendo um vencedor na presença de Deus. Amém. Querido, hoje nós estamos aqui em um culto de ação de graças por aquilo, meus irmãos, que Deus, ação de graças, e nós posteriormente consagraremos essa casa ao Senhor. E eu pensava nessa palavra agora antes de vir aqui, e olhava, pensava, refletia sobre a vida do presbítero Ronaldo, que eu conheço menos do que conheço a diaconisa Sandra, mas já o conheço. E eu olho para essas vidas e digo assim: e se eles tivessem deixado de combater? E se eles tivessem parado, os dois, um parado em Campinas, outro parado aqui em Indaiatuba? E se os dois não tivessem combatido o bom combate? Será se hoje nós estaríamos aqui? Será se hoje, meus irmãos, nós estaríamos fazendo esse culto de ação de graças? Será? Mas, querido, o Senhor, um dia ele olha de uma forma poderosa para o profeta Daniel. No capítulo 12, no último versículo, ele fala assim para o profeta, Deus fala: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Deus não nos chamou, Deus não tem projeto para mim, para você, para ser, meus irmãos, cortado no meio do caminho. Deus tem um projeto de bênção e poder para a tua vida, e Ele diz para mim e para você: vai até o fim, porque você vai colher aquilo que você plantou, você colherá. Tem luta, tem dificuldade, tem anseios, tem, mas o Senhor diz para mim e para você: vai até o fim. Amém. E eu vou honrar a tua vida, eu vou te dar vitória, eu vou fazer com que você celebre na presença desse Deus maravilhoso e poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amados, nós só celebraremos, eu tenho essa convicção, quando nós perseverarmos. Nós só veremos, meus irmãos, o alpinista, ele celebra conforme a montanha que ele subir, ele planta a bandeira lá. Quando ele sobe a montanha e ganha o cume da montanha, ele celebra, ele tira foto, ele pega a bandeira do Brasil, da nação que ele está, ele manda beijinho para a mamãe, para o papai, para os filhos. Ele celebra uma festa, porque ele ganhou o cume da montanha. Agora, meus irmãos, os que subirão ao cume são, meus irmãos, os que perseveram na presença do Senhor. Nós podemos, meus irmãos, até ficar combalidos, muitas vezes, e ficamos, por causa de tantas coisas que vivemos,
por causa de tantas coisas que presenciamos. Mas hoje, meus irmãos, há dispensada sobre a igreja do Senhor, quando a palavra, o escritor de Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou. Pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Queridos, Cristo tem o controle da tua vida. Você é obra-prima da criação de Deus. Você é primazia para o Senhor. E havendo nós ouvido pelos profetas, hoje nós temos o privilégio de ter Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então nós podemos sim, em nome de Jesus, combater o bom combate, porque nós vamos em nome de Jesus. Como Paulo chegou, eu chegarei, você chegará, e poderemos dizer: eu venci, porque Cristo foi à minha frente. Eu venci, porque o Todo-Poderoso estava no comando da minha vida. Eu subi ao cume, porque o Todo-Poderoso me guardou. Eu fiquei uns dias desanimado, eu desfaleci no meio do caminho, mas eu sei que Ele me guardou e me abençoou. Amém. E me fortaleceu. Glória a Deus. E aí ele diz assim, o escritor de Hebreus também: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amados, há uma palavra de Deus dispensada sobre a tua vida, sobre a minha vida. E ele fala assim: você já ouviu a palavra. Ele não está falando, meus irmãos, que isso está escondido, obscuro. Isso não é coisa que não foi revelada a você. Mas ele está dizendo assim: portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. A palavra que você tem ouvido é uma palavra de bênção e de poder, e que vai te levantar, e vai te dar vitória, e vai te levar lá para o lugar da tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. A questão, meus irmãos, é que nós muitas vezes nós pensamos: mas será se Deus é meu Pai mesmo? Será se Jesus me escolheu mesmo? Querido, Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, não erra nas suas escolhas. Ele não erra em nada. Ele é perfeito. Inclusive quando me escolheu e quando te escolheu, com tudo aquilo que eu tenho de limitação, com tudo aquilo que eu tenho de defeitos, Ele me escolheu e disse, meus irmãos, que esta palavra é para mim e é para você. É para você e é para mim. Amém, Jesus. E nós devemos entender isso em nome de Jesus Cristo. A questão, meus irmãos, que hoje nós olhamos para a palavra. O livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26, diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meus irmãos, Paulo, ele enxergou isso. Não adiantaria nada eu ter isso, eu ter aquilo, e ter sido acrescido a minha conta corrente milhares de reais, milhões de reais. Não adiantaria nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu combati o bom combate e eu conquistei algo maravilhoso. Querido, a conquista que Deus tem para você é algo maravilhoso e tremendo. Não é algo qualquer, não é algo, meus irmãos, passageiro. O trato, a aliança, a palavra, a promessa de Deus para mim e para você é uma aliança, meus irmãos, inabalável, e que não vai ser quebrada, que não vai ser destruída. Mas antes, o Senhor tem um trato contigo e comigo de nos levar até o fim e de nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. Nós devemos entender, meus irmãos, que Deus, Ele tem o controle da nossa vida. Amém. Ele é o controlador totalitário da nossa vida. Amém. Não são porções. Deus, Ele tem o controle da nossa vida em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós olhamos, meus irmãos, para isso e falamos: mas como é que eu vou suportar isso? Eu já vi tantas coisas e
Vimos e vemos. Até hoje, isso não para, meus irmãos. Parece que é um ciclo, né? É cíclico. A nossa vida cristã é cíclica. Nós vemos coisas altos, baixos. Vemos isso, meus irmãos. Um dia, eu falei ontem lá de manhã, um dia, meus irmãos, o sujeito está assim, doido para casar, doido para... De repente ele nem está doido mais nada, não quer saber de mais nada. Ele gela. De um dia assim, meus irmãos, acorda querendo casar, não, dorme querendo casar e acorda sem namorada às vezes. Funciona assim. O homem, meus irmãos, ele é assim, ele dá essas osciladas bruscas, absurdas. Mas o Senhor, meus irmãos, tem nos mantido de pé e tem nos abençoado, porque Ele tem um propósito sobre nossas vidas de nos abençoar. Um dia, meus irmãos, Josué, ele olha para tudo isso, já também no final de carreira. Ele olha para tudo isso e fala assim, para o povo. Ele faz de novo um concerto com o povo. Ele chama o povo e renova a aliança, o concerto dele, a palavra dele com o povo de Deus. E ele fala assim, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, Ele olha para tudo isso e diz para o povo, nós vamos aqui fazer de novo, eu vou trazer esta palavra, essa aliança de novo, trazer em memória esta aliança. Mas Ele fala assim, escolhei hoje a quem servais. Agora eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não sei quem você vai servir, eu não sei para que lado você vai, que banda você vai seguir, eu não sei. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, é essa posição que o Senhor quer da igreja, é esta certeza, esta convicção de que Deus está com você e que Ele pode te dar vitória e te levantar em nome de Jesus, a despeito da tua luta, da tua dificuldade, a despeito das questões e perguntas que hoje estão no teu coração. A decisão que eu devo tomar, que você deve tomar, é que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para louvor e glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Então, amados, Deus, Ele nos chama para nós vivermos isso e vivermos, meus irmãos, lado a lado com o Senhor. Não, meus irmãos, viver como ovelhas desgarradas, como que sem pastor. Ovelha desgarrada, meus irmãos, ela fica longe do seu Senhor. A ovelha desgarrada, ela vai por caminhos tortuosos. A ovelha desgarrada, meus irmãos, ela pisa em espinhos. A ovelha desgarrada, ela vai andar no meio de arame farpado. A ovelha desgarrada prova de água ruim e podre. A ovelha desgarrada, ela prova de coisas que não vão fazer bem para você. E que em nome de Jesus Cristo você possa tomar essa decisão no teu coração e dizer, meus irmãos, lá no final, você possa dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O presbítero Ronaldo e diaconisa Sandra guardaram a fé. Amém. Eles não deixaram, meus irmãos, as suas vidas, jogaram para qualquer lugar e falaram assim, vai vendo aí, vamos ver o que dá. Nunca fizeram isso, mas deixou na presença de Deus e Deus deu vitória. Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. A palavra dele, ela se cumpre sobre a tua vida e sobre a minha vida.
mas eu preciso, meus irmãos, estar na presença de Deus. Hoje, meus irmãos, eu ouvi um negócio, mas falando de pastor, mas eu olho isso e falo a mesma coisa para Deus. O pastor dará conta, meus irmãos, das ovelhas de Elias Falta, eu darei das ovelhas de Indaiatuba. Nós daremos conta. Porém, meus irmãos, as ovelhas também darão conta da forma que elas trataram o pastor. Isso eu estou dizendo, meus irmãos, não falando do pastor, eu aqui nem pastor, mas estou dizendo como nós tratamos Deus, qual o nosso vínculo com Deus, qual o nosso vínculo com o Senhor. Porque muitas vezes nós só jogamos a responsabilidade em cima de Deus, em cima do sacerdote. E nós, meus irmãos, achamos que está tudo certo. Não, eu quero te dizer, existe uma direção para a tua vida, e é uma direção bendita. Continua nesta porção. Outrora nós ouvíamos pelos profetas, os nossos antepassados ouviram pelos profetas, hoje nós ouvimos pelo Filho. E ele te diz, atenta para a palavra que nós já temos ouvido, que é uma palavra de poder e bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Esta era a palavra que eu queria partilhar com a igreja. Amém, Jesus. É um pão maravilhoso que não perece, mas que permanece. E eu sei, meus irmãos, que é uma palavra de poder e bênção para a minha vida, para a tua vida. Amém. E serve, meus irmãos, de alimento para a tua alma, em nome de Jesus. Glória a Deus.